Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Estamos aqui ao vivo, diretamente do Congresso Brasileiro Online de Direito, iniciando aí as palestras e hoje, especialmente aqui numa mesa redonda, com grandes amigos, sócios, e hoje nós vamos falar aqui de um tema muito importante para todo brasileiro, tanto para os empresários quanto para os estudantes de direito, aqueles que se interessam pelo direito tributário. Nós vamos tratar hoje da tão falada reforma tributária, né? Vamos trazer aí um pouco do histórico dessa reforma, falaremos também sobre a evolução legislativa e de vários pontos polêmicos. Meu nome é Gustavo Falcão, eu sou advogado especialista em direito tributário, sou sócio da MMF Advogados e estou aqui hoje presente com 3 grandes amigos e sócios. Vou apresentá-los, né? Tenho aqui à minha direita Pedro Ottoni, vou chamar de doutor, né? Pedro Ottoni, grande amigo, advogado e especialista em direito tributário, formado pela FUMEC, com especialização na FGV. Ao lado dele, meu grande amigo e irmão de longa data, Adriano Musi, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais e com especialização, pós-graduação na Universidade, né, Milton Campos e pós-graduação também no IBET, né? Ao meu lado esquerdo aqui, não menos amigo e também sócio, Thiago Rocha, grande companheiro aí de luta, né, de muito tempo no contencioso tributário, né, Thiago? Isso aí. Formado pela Faculdade Milton Campos, com especialização e pós-graduação no CEDIM e no IBET. Bom, pessoal, sem mais delongas, né, vamos dar andamento aí aos nossos trabalhos. Espero que aproveitem bastante e vamos em frente. Eu vou passar a palavra aqui para o Adriano Musi, ele vai fazer aí uma introdução do que é a reforma, como é que é o nosso sistema tributário hoje, o que realmente está sendo reformado e daí em diante falaremos dos demais pontos. Muito obrigado a todos. Boa tarde, pessoal. Prazer imenso fazer parte do Congresso e poder compartilhar aqui algumas ideias e alguns conceitos da tão falada reforma tributária com vocês. Agradeço aí ao Falcão pela introdução, ao Pedro e ao Thiago por comporem a mesa. Certamente vão ser muito boas as nossas discussões. Bom, quando se fala em reforma tributária, já se surge uma dúvida, né? Porque é uma mudança muito grande. O próprio nome reforma significa mudanças maiores, né? De maior dimensão. E o Brasil, como todo mundo sabe, é um dos sistemas tributários mais complexos do mundo, sem sombra de dúvidas, né? O Brasil hoje gasta-se mais do que o dobro de horas para se cumprir as obrigações acessórias do que o segundo lugar no mundo, né? É o país com o sistema mais complexo, sem sombra de dúvida. Exatamente. Várias obrigações acessórias, né? E tributos que muitas vezes se confundem, né? Determinado fato gerador, há uma dúvida se vai incidir um tributo ou outro. Então, a ideia da reforma é atacar esses pontos, né? Começando, a gente, no Brasil, temos a tributação sobre 3 grandes riquezas, digamos assim. O consumo, a renda e o patrimônio. O consumo, basicamente, quem paga somos nós, consumidores finais, né? Então, quando você vai no supermercado e compra um café, você paga ali um tributo, um ICMS, né, que está ali na nota fiscal, e a ideia é que as pessoas, as empresas ao longo da cadeia, eles apenas incluam o ICMS sobre o valor que eles agregam, né? Por isso que a gente chama o imposto sobre valor agregado. E o consumidor, na ponta final, sempre paga o tributo, né? O que acontece, diferentemente de outros países, é que o Brasil tributa o consumo de diversas formas, né? Lá em 1988, quando se fez a Constituição, a nossa atual Constituição, houve uma opção legislativa de dividir os tributos entre os entes e, com isso, dividir os fatos geradores, né? Então, hoje, para vocês terem uma ideia, o consumo ele é tributado por 4 impostos diferentes, né? O principal deles é o ICMS, né, que é um imposto que incide sobre o comércio, né, e incide sobre a circulação de mercadorias e sobre 2 serviços. Não me perguntem por quê, é simplesmente opção legislativa, né, que é o serviço de transporte intermunicipal e o serviço de comunicação, né, mas, em geral, o ICMS, antigo ICM, ele é sobre a circulação de mercadorias. Ele é um tributo de competência estadual, então existem, né, as balizas trazidas na Constituição e também na lei complementar
principal, que é a Lei 87 de 96, conhecida aí como Lei Candir, que traz as regras básicas, mas os estados têm uma grande margem de manobra, né, para definir alíquotas, benefícios fiscais e dentre outras coisas. Na esfera federal, nós temos o PIS/COFINS, né? Ele é um tributo que incide sobre o faturamento das empresas. Por essa razão, nós consideramos um tributo sobre o consumo, né? Porque ele não é renda, é o faturamento, ou seja, toda a receita bruta da empresa vai ser tributada. É um tributo hoje de alta complexidade, porque ele tem dois sistemas, um sistema cumulativo, mais simples, que as empresas pagam 3,65% sobre o seu faturamento sem descontar nada, e uma sistemática não cumulativa, que as empresas pagam uma alíquota mais elevada, de 9,25%, mas podem tomar créditos, só que o que dá direito a crédito ou não, daria para a gente fazer aí um dia inteiro de Combradir, né, gente? Vamos combinar. Então, eu vou tentar simplificar aqui. Além disso, nós temos o IPI, que já é um tributo mais restrito, que ele vai incidir sobre os produtos industrializados, né, ou sobre a industrialização e posterior circulação, também sobre a importação, para equiparar, né, produtos importados com aqueles produtos produzidos no Brasil, e sobre produtos supérfluos ou que se quer evitar o consumo, né, como cigarro, bebida alcoólica. E aí, na hora que o Tiago for falar sobre o imposto seletivo, ele vai mostrar claramente que ele vem substituir essa faceta do IPI. E, por fim, o ISS-QN é um tributo municipal que incide sobre a prestação de serviços, serviços esses que estão definidos numa lei complementar, e os municípios podem cobrar com uma não tanta liberdade quanto os estados, né, mas eles podem aí variar a alíquota entre 2% e 5%. Só que nesse meio do caminho, principalmente com a tecnologia, algumas atividades elas não se enquadram nem na circulação de mercadoria, nem na prestação de serviços, né? Um exemplo é o software, né? Hoje a gente tem o Software as a Service, por exemplo, que é algo que se tem muita dúvida. Isso é um serviço? Eu disponibilizar, cobrar um licenciamento de você todo mês, isso é um serviço? Isso é um produto? E essas questões vão para o Supremo. E aí demora-se muitos anos, muitas vezes os municípios e os estados cobram. Também temos um problema no ISS para definir qual município que pode cobrar aquele tributo, né? Porque existe a questão do local do estabelecimento prestador versus o local da prestação do serviço. Então, esse sistema segregado do Brasil, que pode ter funcionado lá em 88, quando era uma economia mais simplificada, ele começou a se tornar obsoleto. E por essa razão, nós discutimos há muito tempo a reforma tributária. A reforma tributária ela não é um projeto de governo. Ela não é um projeto que o governo atual encampou e aprovou. Tanto é que essa emenda que foi aprovada agora, ela foi proposta no governo anterior, né? É uma discussão aí que data de décadas, né? A ideia de se criar um IVA brasileiro é uma ideia muito antiga. E, então, assim, o que o legislador optou? Vamos segregar a reforma. A gente falou aqui de consumo, né? Nós temos o outro lado, que é a renda. A reforma sobre a renda, ela foi postergada, né? Chegou a ser proposta uma lei que chegou a passar na Câmara dos Deputados, mudando aí o imposto de renda das empresas e também das pessoas físicas, mas optou-se por adiar isso para um segundo momento e agora a gente está discutindo único e exclusivamente o consumo. E aí, para finalizar, né, trazendo aqui um direito comparado, o Brasil, falar um pouquinho do sistema brasileiro e do sistema em geral europeu. O sistema brasileiro, ele segue muito o sistema europeu. Então, a ideia do Brasil é tributar o consumo de forma mais pesada, né, e deveria tributar um pouco menos a renda, mas, na verdade, o Brasil tributa os dois de forma pesada, né? Então, nós temos um sistema aqui que a tributação sobre o consumo é elevada, né? O que se está propondo aqui, nós vamos discutir mais para frente, né, na hora que o Pedro for falar dos aspectos mais concretos dos tributos, mas nossa alíquota está prevista para ser entre as 3 maiores, né, que existem. Então, o Brasil optou pela tributação do consumo, seguindo o modelo europeu. O que a gente está vendo aqui da lei lembra muito que é o IVA europeu. Qualquer país da Europa segue essa sistemática, né, afastando-se um pouco do sistema dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele já opta por tributar a renda. E a renda pode ser tributada lá tanto pelo governo federal como pelos estados, né? Os estados lá têm muito mais ampla liberdade legislativa do que aqui, né? Para os nossos estudantes que estão aí assistindo o Congresso, vocês podem ver que
a questão no Brasil nós temos o federalismo, mas ele é um federalismo muito relativo, né? Assim, o grande poder financeiro e legislativo está nas mãos da União. Já nos Estados Unidos é completamente diferente. Nós temos, de fato, um federalismo. E lá os estados têm liberdade para cobrar ou não o imposto de renda, né, e para instituir as alíquotas. Trazendo um exemplo muito rápido, a Califórnia, além do imposto de renda federal, cobra 8% de imposto de renda das pessoas físicas, ao passo que o Texas não cobra nada. Então, quem quiser ser menos tributado, sai da Califórnia e vai para o Texas, que é um movimento que está acontecendo agora com muita frequência. Mas os Estados Unidos optou por tributar o consumo de forma muito simples, né, com alíquotas baixas aí, definidas por condado, né? O condado é o meio do caminho entre o estado e o município, né? Ele é, sei lá, alguns municípios, as regiões, né? Então, as pessoas às vezes vão no outro condado porque lá a alíquota é mais baixa. Então, lá a tributação sobre o consumo é simples, com alíquotas baixas aí de 6, 7, 8%, e quem paga efetivamente é o consumidor, a cadeia inteira é desonerada. Né? Já na Europa, não, tributa-se a cadeia inteira. As empresas vão tomando crédito para chegar no consumidor final. Dito isso, o que é que nós podemos ver é que o Brasil optou por esse modelo IVA seguindo o modelo europeu, a reforma muito baseada nele, mas o Brasil não pôde simplificar o tanto quanto nós gostaríamos. Por quê? Porque no nosso modelo de federalismo, nós temos uma divisão do produto da arrecadação dos tributos. Né? Então, hoje, todos aqueles tributos, todas as contribuições à União, roga para si, né, todo o tributo, todo o valor arrecadado, ao passo que os impostos são divididos entre municípios, estados e a própria União. Então, por essa razão, o arranjo político que se chegou na reforma é de se criar dois tributos, o IBS e a CBS. O IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços, né, que vai ser dividido na forma prevista na Constituição entre a União, os estados e municípios. Já a CBS é a contribuição sobre bens e serviços, que vem aí substituir mais diretamente o PIS/COFINS, cujo produto da arrecadação vai ficar na União, seguindo as regras aí da tributação das contribuições. Bom, feito esse breve resumo do nosso sistema, o porquê da reforma e o que temos, vou passar aqui a palavra para o Tiago Rocha, que vai falar sobre o processo legislativo, né, que nos trouxe até aqui. É isso. Bom, pessoal, boa tarde a todos, né? Sempre vem a pergunta, ok, teremos uma reforma tributária. O Adriano já explicou a abrangência dessa reforma e o que ela envolve. Porém, há o questionamento. A partir de quando teremos essa reforma? Como é que está o processo legislativo disso? Já está valendo? Eu já preciso me preocupar com esse tipo de situação? Então, a gente vai tratar rapidamente do nosso momento atual para esclarecer em que pé estamos, vamos dizer assim, né? A reforma ela veio por uma emenda constitucional e a Constituição ela define as bases para a incidência tributária. Então, os princípios gerais de direito tributário, princípios relacionados à tributação, as limitações ao poder do Estado de tributar o contribuinte, tudo isso está previsto na Constituição. Então, naturalmente, a reforma ela nasceria por meio de uma PEC, né, que é a proposta de emenda à Constituição. Essa proposta ela trouxe, então, as balizas que seriam observadas ali pela legislação complementar para fins de alterar o sistema tributário brasileiro. Então, nós temos uma norma constitucional que traz essas balizas e traz as diretrizes, né, para aumento de tributação, mudanças de hipóteses de incidência, e aí, com isso, é necessário que sejam editadas leis complementares que vão no detalhe, né, que vão pegar aquela orientação que a Constituição forneceu e aí sim vão dispor de forma detalhada sobre aquilo que se pretende alterar no sistema. Então, dito isso, nós temos atualmente um projeto de lei complementar aprovado na Câmara dos Deputados, que é o projeto 68 de 2024. Esse projeto passou pela Câmara, foi aprovado e remetido ao Senado, né? Tendo em vista que o nosso sistema é bicameral, então as discussões passam pela Câmara e também pelo Senado. Atualmente, esse projeto de lei está no Senado, aguardando a análise por parte dos senadores. Esse projeto chegou em regime de urgência, que é um regime diferenciado que a norma do Senado permite, no qual um projeto de lei
que é destacado dessa forma, ele tranca a pauta dos senadores. Ou seja, o regime de urgência ele garante que, de fato, aquela questão será apreciada de forma diferenciada, tendo em vista que, caso isso não ocorra, o prazo é de 45 dias, a pauta fica trancada. E aí os senadores não vão conseguir votar outros projetos. Então, é uma manobra mesmo para se dar importância para determinados assuntos. Desde que esse projeto chegou na Câmara, no Senado, desculpem, no final do mês passado, os senadores estão tentando retirar essa urgência. Há diversas discussões internas, mas fato é que a gente agora, nesse momento, aguarda a análise no Senado. O que esse projeto ele vai tratar? Né? Ele está falando de algumas regras para unificação, principalmente relacionadas ao IBS e à CBS, que o Dr. Gustavo e o Dr. Pedro vão falar em breve de forma mais detalhada. Cashback, né? A gente ouviu falar aí de que teremos programa de cashback de tributos, então esse projeto de lei complementar ele dispõe algumas regras para isso. Hipóteses para diminuição de tributos, porque a gente tem uma trava ali para as questões das alíquotas. Então, são uma série de regulamentações necessárias para que aquela ordem que foi emanada pela Constituição seja detalhada no projeto de lei e seja efetivamente cumprida. Nós temos outros projetos de lei, principalmente aqui o PLP 108 de 2024, esse ainda está um pouquinho anterior, aqui um estágio anterior ao 68, mas fato é que teremos alguns, né, para discutir e delimitar exatamente a abrangência da reforma e no que se trata. Agora, então, com a Câmara, em relação ao projeto 68, com a Câmara tendo aprovado, esse projeto aguarda a análise e a votação do Senado Federal. O Senado pode aprovar, e aí aprovando, sem ressalvas, o projeto segue para a sanção presidencial, né? Então vai o presidente Lula para que seja sancionado, ou ele pode vetar integralmente, parcialmente, e esse veto, o texto que foi vetado, ele retorna para a Câmara dos Deputados analisar novamente a situação. E aí a Câmara pode optar ali, né, votar por desconsiderar aquele veto ou encampar o veto e mandar novamente o texto com as alterações que foram sugeridas. Fato é que temos aqui, então, a norma constitucional estabelecendo balizas, porém, a legislação complementar ainda está sendo editada, existiam prazos para isso, muitos não foram cumpridos, e agora o que a gente precisa fazer, né, enquanto estudantes ou até mesmo empresários, é acompanhar o movimento, entender os textos ali que estão sendo aprovados, que estão passando por modificações, mas já sabendo como é que é a base da tributação que já está definida pela emenda constitucional, né? Então, basicamente, sobre o processo legislativo, o recado aguardemos, porém, com atenção, né, acompanhando para entender quais serão esses próximos movimentos. Dito isso, a gente passa, então, para falar um pouco, efetivamente, sobre o IBS e a CBS. O doutor Adriano bem mencionou, a gente teve, então, o sistema atual, que sofrerá mudanças, inclusive por meio desses projetos de lei que eu acabei de citar aqui para vocês. E para isso eu passo a palavra para o doutor Gustavo Falcão, que vai falar um pouquinho para a gente aí sobre essas novas espécies tributárias e o que esperar delas. Muito obrigado, Thiago. Bom, pessoal, voltando aqui, então, antes da gente entrar nos novos tributos, propriamente dito, nos principais IBS e CBS, queria tratar rapidamente aqui de um ponto que é muito importante e que responde ou tenta responder uma pergunta não menos importante, que é a partir de quando vai valer, né, a reforma tributária? Né? Todo mundo fala muito de um processo de transição. Sem entrar em detalhes, é importante que todos saibam que a reforma ela foi votada no ano passado. Esse ano e o ano de 2025 servirão para o Legislativo regulamentar a emenda constitucional e até o final do ano que vem isso tem que estar regulamentado, porque a partir de 2026 começa a valer, né? A bola começa a rolar. Só que vai haver um período longo de transição com alíquotas
menores dos novos tributos, né? Fazendo uma espécie de calibragem, né? Manutenção dos tributos antigos, né? Em 27, 28, está prevista aí, 27, a extinção do PIS e da COFINS, mas a manutenção do ISS e do ICMS e a convivência com os novos tributos, né? Fazendo uma transição de alíquota e regras, né? 29, 30, 31, 32 e 33 vai servir, né? Vai ser o período que vai ocorrer a conclusão aí dessa transição, né? Então, estamos falando aqui de um período longo, de uma transição longa, mas necessária, porque as mudanças, de fato, são significativas, né? E todos nós, não só os operadores do direito, mas a turma da contabilidade, né? Os estudantes passarão aí durante um bom período aí, tendo que conviver com 2 sistemas, né? Que ao final desse período, espera-se que até 2033, tudo esteja regulamentado e muito claro, para que os empresários, né, os contribuintes, enfim, possam conviver com essa nova realidade, né, com esses novos tributos. Então, apenas para esclarecimento. Passemos então agora... Pois não, Pedro. Só complementando, né? Boa tarde a todos. E a gente estava debatendo um pouco antes, a gente entrar online aqui, né? E é uma satisfação estar aqui com vocês. E para a gente está muito claro que, apesar desse projeto de lei que bem citou o Thiago, ainda estar sendo discutido no Senado, e já foi aprovado na Câmara, essa reforma vai passar, né? Esse projeto ele vai ser aprovado. Então, teremos essa fase de transição, como você bem colocou, e é o momento da gente se preparar para isso. Por mais que possivelmente teremos mudanças no Senado, de tudo que a gente ainda vai tratar aqui, a coisa vai acontecer. Agora, de fato, vai acontecer. E a preparação é tanto para a turma que está entrando na faculdade agora, quanto para a turma que é contribuinte, que vive essa realidade como empreendedor, ou até mesmo aquele estudante de direito que pretende seguir a carreira, né, do concurso público e, enfim, carreira pública e de repente fazer algum concurso para trabalhar, né, do lado do fisco, né, seja como procurador ou como fiscal. Teremos todos que conviver durante, vamos fazer a conta aí, 6 anos, né, 7 anos, com 2 sistemas tributários bem distintos, né? Óbvio que há conceitos parecidos, a gente vai falar um pouco disso, mas é isso, é um grande desafio para todo mundo e, de fato, todo mundo tem que entender e procurar estudar cada vez mais para poder não passar aí aperto, né, dificuldade nessa transição. Vamos falar, quer falar alguma coisa, Adriano? Você vai fazer alguma observação? Não? Aqueles alunos que estão nos assistindo, né, que ainda não tiveram tributário, vai facilitar bastante a vida de vocês, né? Aqueles que acabaram de formar ou que estão se formando agora vão ter que estudar todo o novo sistema. Exatamente. Eu passei por isso com a reforma do processo civil, né? Na verdade, e dei a sorte de começar o curso pouco depois do novo Código Civil. Então, é isso mesmo. O sistema ele se modifica, né? Mas no direito tributário, realmente, essa é a grande mudança, eu diria, dos últimos 40, 50 anos. Né? Todos passamos por alguma mudança, inclusive no direito tributário. Né? A gente tem algumas, Lei Complementar 118, entre outras, mas essa esse que a gente está falando agora realmente é... E a sistemática dos precedentes, né? Eu acho que no direito tributário houve uma certa migração do que era o antigo sistema Civil Law para um sistema híbrido entre o Civil Law e o Common Law. Né? Os precedentes estão cada vez com um peso maior, né? A gente, para orientar um cliente, a gente não pode olhar só na lei seca mais. A gente tem que olhar a jurisprudência, porque ela varia, né? O próprio Supremo já mudou de posição algumas vezes sobre temas relevantes, né? Um exemplo aqui, o nosso querido 1/3 de férias. Aí já é mais para os profissionais, para a turma estudante não vai entender nada, mas só contextualizando, né? Era um entendimento que já estava pacificado no STJ, de que não incidiam as contribuições previdenciárias sobre uma verba,
E assim foi, várias empresas ganharam os processos, transitaram em julgado, e o STF, 2 anos atrás, julgou mudando diametralmente o entendimento, né? Sem modular no primeiro momento, depois de muita briga, houve a modulação agora bem recente, né? Mas realmente o sistema muda muito, né? E lembrando que, nesse caso, o STF mudou o seu próprio posicionamento. Porque antes ele entendia que não era uma matéria constitucional. Então ele falou assim, não, eu não julgo isso, porque eu, STF, sou o guardião da Constituição. E esse é um assunto de lei. E lei, quem julga é o Superior Tribunal de Justiça. Então o STF mudou de posicionamento em relação ao seu próprio entendimento anterior para falar, opa, peraí, agora eu vou julgar e ainda vou mudar toda a jurisprudência sobre o assunto. Então o fato é que no direito tributário, assim como em outros ramos do direito, a gente tem um cenário, né, de mudanças constantes, daí vem a necessidade de sempre se atualizar, estudar os assuntos, né? E é por isso que a gente trata aqui hoje sobre a reforma tributária, e a diferença basicamente é que aqui é uma reforma sistêmica, né? Uma reforma fundamental, enquanto o que a gente vai vivendo no dia a dia são mini reformas que vão fazendo com que a nossa atuação tenha que ser alterada, né? Antes de passar a bola para o Falcão, um ponto interessante que o Thiago tocou, que me lembrou, a reforma ela vinha acontecendo de forma velada. Como você falou mini reforma, você tem toda a razão. Por quê? Chegavam ao Supremo causas discutindo o ISS sobre atividades que não eram exatamente prestação de serviço, né? Vamos dar o exemplo aqui do contrato de franquia, né? Que você tem uma parte desse contrato que você cede um know-how, isso não é um serviço, né? É algo imaterial, né? Planos de saúde, vários outros julgamentos que, tradicionalmente, o Supremo vinha entendendo que não incidia o ISS por não ser prestação de serviço. Aquela distinção aí que os estudantes tiveram agora recentemente no direito civil, obrigação de dar, obrigação de fazer, era aplicada integralmente para o direito tributário. Mas o Supremo começou a reconhecer aos poucos que essas atividades não poderiam ficar sem tributação sobre o consumo, porque o ICMS era claro que não incidia. Então, veladamente, o ISS começou a se tornar um imposto residual. Se aquilo ali não incide ICMS, vai incidir ISS com uma interpretação bem extensiva e bem para além do que é o tributo. Então, é melhor, sinceramente, uma reforma sistêmica do que o que vinha acontecendo, que nos colocava numa insegurança jurídica muito grande, né? Com certeza. E a respeito dessa questão, a gente vai falar, o doutor Pedro vai falar bem sobre o fato gerador, né? Boa. Que o fato gerador para IBS e CBS, que são os novos principais tributos, é bastante amplo. A gente não tem um verbo, né? Vai falar um pouquinho, né, Pedro? Mas vamos lá, pessoal. Só para fazer um gancho, né? Nós fizemos um debate rápido aqui sobre alguns temas que permeiam aí a principal foco da nossa mesa redonda. Fazendo um gancho, então, vamos lá. Nós temos atualmente no sistema tributário brasileiro, na tributação sobre o consumo, 5 principais tributos, né? Um estadual, que é o ICMS, um municipal, que é o ISS, né? O ICMS é sobre circulação de mercadorias e serviços específicos. O ISS, que seria para os demais serviços, como disse o Adriano também, o imposto residual, seguindo o entendimento jurisprudencial da nossa Suprema Corte. Federais, PIS, COFINS e IPI, né? Esses 5 tributos, inicialmente, eles seriam transformados em um tributo. Essa era a ideia inicial e que, no meu entendimento, acho que seria mais razoável. Mas, diante das peculiaridades do sistema tributário brasileiro, principalmente o sistema arrecadatório, houve por bem, né, o legislador houve por bem dividir esse IVA em 2. Né? Então, o sistema vai se transformar num sistema tributário com IVA dual. O IBS, que vai unificar o ICMS com o ISS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, que vai unificar o PIS, a COFINS e o IPI. Em relação a essa questão do IPI, parte dele, né, parte do que é tributado pelo IPI atualmente, vai ser tributado pelo IS, que é o Imposto Seletivo, um novo tributo, que o doutor Tiago vai falar um pouco. Então, serão 5 tributos que serão reduzidos
a 3. Basicamente isso. Agora o Dr. Pedro vai falar um pouco das características, né, das gerais do IBS e da CBS e nós vamos seguir. Obrigado pela palavra, Gustavo. Bom, como já foi adiantado aqui, esses 5 atuais tributos vão ser substituídos por 2. E qual que é a ideia dessa reforma tributária? É que para acabar com essa discussão que a gente tanto debateu aqui, o Adriano falou muito bem, a confusão entre ISS, ICMS, incide qual tributo, ou não incide nenhum deles, como é o caso atualmente das locações. As locações a gente não paga nem ICMS, nem ISS. Isso sempre foi um grande problema para o governo. O governo entendia esse cenário como uma relação injusta, porque uns acabam pagando mais do que outros, né, alguns setores. E para tentar diminuir essa diferença, veio então essa unificação do ISS com o ICMS, cujo fato gerador é o mais amplo possível. E aí não só em relação ao ICMS e o ISS, mas também PIS, COFINS e parte do IPI, todos eles agora vão se tornar 2 e a legislação vai dizer o seguinte: qualquer operação onerosa com bens ou serviços vai se tributar. Vai se tributar o quê? O IBS e a CBS. E mais, além disso, em algumas hipóteses específicas, e aí acho que não convém entrar nesses detalhes aqui, algumas operações não onerosas também serão tributadas. Mas fato é que, para as operações onerosas, a gente já elimina esse problema entre ISS e ICMS, que realmente sempre foi uma dor do empresariado, do poder judiciário, enfim. Além disso, a gente trata esses 2 tributos equalizando as alíquotas entre eles, de modo que existe uma expectativa, tá, pessoal? E aí, enfim, a gente ainda vai ter um processo legislativo longo sobre isso. Existe uma expectativa de uma alíquota base para os 2 tributos, IBS e CBS, de aproximadamente 27%. 26,5%, 27,5%, vai ficar nessa casa aí, nessa faixa. O que isso vai significar? Bom, que regra geral, todo mundo vai pagar 27% sobre o quê? A gente falou o fato gerador, que é operação onerosa, em regra. Também tem algumas operações, como eu disse, não onerosas, mas aí é exceção. E qual é a base de cálculo? Esse é o fato gerador. E qual é a base de cálculo? Quer dizer, sobre o que nós vamos aplicar essa alíquota de 27%? A base de cálculo vai ser a operação, o valor da operação. Então, vou dar um exemplo prático. Nós aqui somos um escritório de advocacia. Se a gente vai prestar um serviço, a gente fixa nossos honorários em R$10 mil. O fato gerador é essa prestação de serviço. A base de cálculo, então, é os R$10 mil. Essa é a regra geral. Alíquota 27%, aproximadamente. Com isso, a gente simplifica muito o nosso sistema, que hoje ele tem diversas peculiaridades. Então, assim, o objetivo principal da reforma tributária, que na minha opinião é a simplificação, ele acaba sendo parcialmente preenchido. Porque não é tão simples assim. O texto traz algumas exceções, que depois o Falcão vai dizer aqui pra gente, que acaba modificando essa alíquota ali de 27,5%. Tem alguns redutores específicos para alguns setores, etc. Só que a grande questão, na minha opinião, na minha visão sobre a reforma tributária, além da simplificação, que não vai ser... que poderia ser melhor a simplificação, mas já é alguma coisa. Né? A grande questão ali, como o Adriano bem disse no início da fala, é que hoje o Brasil é um país extremamente complexo em relação às suas obrigações acessórias. E para quem ainda não estudou o direito tributário,
O que é uma obrigação acessória? Obrigação acessória nada mais é do que um dever do contribuinte de apurar o seu tributo. Então, assim, a legislação ela determina que nós, contribuintes, digamos ao fisco quanto que nós temos que pagar. Basicamente é isso. Tem até aquele meme, né? Você já viu o meme? Sim. Imposto de renda, que Mas espera aí, quanto que eu tenho que pagar de imposto? Você tem que apurar. Mas e o que acontece se eu não pagar? A Receita vai te cobrar. Mas ela sabe o valor que eu devo? Sabe. Por que ela não apura para mim, então? É isso aí. O meme é mais engraçado que isso, né? Mas basicamente você tem que apurar, você tem que informar, e se tiver errado, você vai ser cobrado com juros e multa, né? É isso aí. É isso aí, Adriano. E assim, o sistema é tão complexo que essa apuração das obrigações acessórias, ela gasta-se muito tempo. E tempo é dinheiro. E, além de gastar muito tempo, por vezes leva ao contribuinte o equívoco. E gera multas, gera autuações, gera mais contencioso. Então, o sistema ele veio para tentar simplificar. E como que ele faz isso? Ele exclui, basicamente, o ISS, que é um imposto municipal, que hoje cada município tem a sua competência de legislar. Então, nós estamos falando de mais de 5.500 municípios. Então, em tese, seriam mais de 5.500 leis, tratando só do ISS. Depois a gente tem o ICMS, que são 27 estados, Distrito Federal. Então, são mais 27 leis. Isso aqui simplifica tudo. Fala, olha, eu vou tratar isso numa lei só, criar uma regra geral. A gente já tem regra geral sobre o ISS e o ICMS em leis complementares. Mas, ainda assim, há um espaço muito grande de atuação dos entes. Então, essa lei complementar ela acaba simplificando esse ponto. Unificando essa legislação. Isso é um ponto importante. Um outro destaque que eu coloco aqui, e aí eu confesso que eu já estou terminando para não me alongar demais. Não, pode ficar à vontade. Um outro ponto que me chama a atenção na reforma tributária é a tentativa, e aí depois eu vou explicar por que eu falo sobre tentativa, a tentativa de estabelecer um sistema não cumulativo de tributos. O que é essa não cumulatividade? Essa não cumulatividade, basicamente, ela impede que o tributo incida sobre cadeias. Porque senão, realmente, na última ponta, que hoje, no sistema brasileiro, quem paga é o consumidor, essa cumulatividade certamente provocaria distorções no nosso sistema. E ela provoca, isso acontece hoje. O ICMS é um tributo, por exemplo, essencialmente não cumulativo, está na nossa Constituição Federal dizendo que ele é não cumulativo. Mas mesmo assim, a gente ainda tem muita discussão sobre essa não cumulatividade. Então, a legislação ela vem tentando acabar com essa discussão de não cumulatividade, enterrando, por vez, essa incidência de tributos a cada cadeia. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho esse copo, vou vender esse copo por 10 para o Adriano. E sobre essa operação incide o tributo, porque o tributo realmente ele é cobrado a cada operação, como eu falei para vocês, em relação ao fato gerador, é de cada operação. E se a gente não coloca a não cumulatividade, a gente paga tributo nessa primeira cadeia, e depois quando o Adriano vai revender para o Thiago, que é o varejista, vai pagar de novo, e quando o Thiago vai revender para o consumidor final, vai pagar de novo. Isso traz uma série de distorções no sistema, indesejadas, e a legislação ela veio, de fato, para acabar com essa incidência em cadeia do tributo, e isso é ótimo. Realmente vai simplificar bastante. Só que, assim... a gente até já debateu muito sobre essa questão. Infelizmente, essa não cumulatividade ela não vai ser tão plena assim. Como a gente vai ver um pouco mais à frente, nós teremos a tributação do imposto seletivo, que ele vai ser cumulativo. Ele vai incidir sobre outros tributos. Então, isso é um problema. Porque acaba que quando você incide o tributo dentro da operação, ao invés de você tributar
a venda daquele produto ou serviço, você está tributando um imposto sobre outro. Exatamente. Isso até é bem interessante, acho que o Pedro trouxe bem. Eu acho que talvez seja um dos temas mais complexos que nós estamos tratando aqui, especialmente para quem não está no direito tributário, mas isso já acontece hoje no ICMS, né? O ICMS e o PIS/COFINS mais ou menos, digamos assim. Exatamente. Mas o ICMS, ele tem essa lógica. Só que tem muita discussão, né? Então, numa cadeia complexa, vamos citar aí, de uma montadora de veículos, né? Os estados criam leis limitando o direito ao crédito, porque no final do dia sobra mais dinheiro para se pagar de ICMS, né? Então, a discussão hoje é produtos que tem que ter... Hoje é uma discussão bem industrial, né? O produto que você vai tomar crédito, ele tem que ter contato físico com o produto final e gera-se uma complexidade. Nós já participamos aí de casos envolvendo uma montadora de extremíssima complexidade, porque o fisco alegava que ela estava tomando crédito da linha auxiliar e não da linha principal. Imagina o nível de discussão que isso chega, né? Então, qual que foi a ideia da reforma? Vamos criar uma não cumulatividade ampla, permitir que você tome crédito de tudo, exceto um conceito que ainda está um pouco obscuro, né? Que são os bens para uso pessoal, né? E aí é onde eu já adianto para os colegas que está a discussão na Europa e que certamente vai vir para cá, o que é e o que não é, né? Mas vai ter que mudar o raciocínio principalmente para o setor de serviços, né? O nosso caso, por exemplo, enquanto escritório de advocacia, né? A gente hoje paga o ISS sobre valor fixo por profissional. Nós não pagamos sequer o ISS sobre o nosso faturamento. É um valor fixo por profissional e assim fica porque o município de Belo Horizonte, todos os municípios principais, resolveram criar essa sistemática. Desculpa, e ainda que fosse sobre faturamento, a alíquota seria de, no máximo... 5%. Exatamente. Agora não. Agora nós, primeiro, todos os nossos prestadores de serviço, nós vamos ter que exigir a nota fiscal, já exigimos, porque temos compliance total, mas nós vamos ter que exigir a nota fiscal e ver se eles são optantes pelo Simples ou não, porque o crédito muda. O Pedro vai falar disso mais à frente. Então, nós vamos tomar crédito do nosso aluguel, nós vamos tomar crédito do condomínio, nós vamos tomar crédito da empresa de contabilidade que presta serviço para a gente, da empresa de limpeza e assim vai. E na hora que nós formos vender o nosso serviço para os clientes, nós vamos destacar esse tributo lá e os nossos clientes vão tomar crédito. Então, é um raciocínio muito complexo para quem não está acostumado no direito tributário, mas a lógica é essa. Tudo que que a gente consumiu e pagou imposto, nós temos que tomar crédito para que o imposto não incida sobre o imposto, né? Basicamente isso. Porque se eu tomo crédito parcial, metade das minhas despesas eu tomo, a outra metade eu não tomo, necessariamente eu vou ter que incluir isso no preço, a formação de preço. Então, a ideia da reforma é simplificar isso e as cadeias seguirem assim, né? Então, o nosso cliente vai tomar crédito do nosso serviço, bem como de outros, nós vamos tomar crédito de tudo aquilo que a gente consome e assim vai, mas é uma sistemática complexa, especialmente para empresas que estão acostumadas com ISS, que é 2% a 5% sobre o faturamento, né? Então, é uma grande mudança que está ocorrendo, né? Perfeito, Adriano. E hoje, como que vai funcionar na prática essa questão da não cumulatividade? Você contrata alguém para poder, por exemplo, limpar o seu chão de fábrica, que precisa estar limpo, para os seus trabalhadores poderem produzir. E aquela contratação, você então vai poder, aquele custo daquela contratação, você vai diminuir da sua base de cálculo do seu imposto. Então, isso é a não cumulatividade plena. E nesse nosso caso, ela não vai ser tão plena porque o ISS, o imposto seletivo, ele vai incidir sobre os tributos. Tá? Então, assim, a gente espera que realmente isso funcione adequadamente, mas vai exigir, né, Falcão, um rearranjo ali, principalmente organizacional, das maiorias dos nossos contribuintes. Exatamente. Avançando aqui, não sendo menos polêmico... Como não poderia deixar de ser, em todas as reformas no Brasil, principalmente o que envolve tributo, nós temos exceções, né? O Brasil é especialista nisso, o legislador brasileiro é especialista nisso. E eu vou falar muito rapidamente sobre algumas exceções, para a gente avançar no tema. Mas, basicamente, é o seguinte, eu acho que a maior discussão que teve mais recentemente foi sobre a questão da alíquota, da redução de 100% da alíquota na cesta básica, né? Se a carne entraria ou não, que tipo de carne, se entra picanha, se não entra. Enfim, todo mundo lembra dessa discussão. Mas o fato é que
com a reforma, teremos a regra geral, que foi o que foi dito até agora, né? Uma expectativa de uma alíquota média de 26%, 27%, mas teremos alguns setores que serão beneficiados com reduções. Vou falar muito rapidamente aqui. Espera-se aí que haja uma redução de 100% na cesta básica, e aí os itens da cesta básica serão listados na lei. Dispositivos médicos, acessibilidade e de acessibilidade de pessoa deficiente, alguns medicamentos, automóveis para pessoas deficientes, ProUni, serviços de ICT, enfim, tudo aquilo que tem um viés aí mais social, né? Que ajuda o pessoal um pouco mais, que passa um pouco mais de dificuldade, né? Enfim, questões envolvendo saúde. Para alguns outros setores, né? Você tem serviço de educação, saúde, transporte coletivo, bens e serviços destinados à segurança e soberania nacional, vai ter uma redução aí de 60%. Profissionais liberais, que são a grande massa, né? Médicos, dentistas, contadores, advogados, entre outros, também fisioterapeutas, também espera-se, né? que sejam aí realmente beneficiados, e existe uma expectativa de uma redução de 30% da alíquota efetiva, além de algumas hipóteses de isenção e imunidade, né? Que pelo tardar da hora que eu não vou entrar em detalhe, mas são setores que o legislador entende que são setores estratégicos para o país e para os empreendedores brasileiros, né? E para a economia. E por isso serão agraciados aí com isenção ou imunidade, né? Falando ainda bem rapidamente, alguns setores terão regimes específicos. O legislador complementar vai trazer algumas normas, trará algumas normas para alguns setores estratégicos, como setor de turismo, cooperativas, né? Enfim, hotelaria, planos de saúde, empresa simples nacional, que não vai ser extinto, mas certamente vai haver aí, pelo menos uma tentativa de adequação para que não haja um prejuízo muito grande para as empresas do Simples, uma vez que haverá um certo desestímulo, né, à contratação da empresa que está no Simples, uma vez que quem tomar esse serviço, né, contratar esse serviço, vai ter que ser obrigado a tomar menos crédito, né? Isso é uma coisa que a gente vai falar uma um vez que frente. todo mundo entrar no raciocínio do pós-reforma, né, de que quanto mais você tiver imposto destacado nas suas aquisições, menos imposto você vai pagar no Sim. final, especialmente os prestadores de serviço, que eu acho que vão ter dificuldade com esse entendimento no início, o Simples Nacional vai ser severamente prejudicado. Exatamente. O setor imobiliário também vai ser beneficiado, tem uma previsão para algumas situações aí, de redução de alíquota em até 40%. Enfim, teremos mudanças grandes nas regras gerais, né, na base, e, obviamente, haverá também muitas exceções, como eu acabei de dizer, que vai gerar muita discussão, muita polêmica. É importante que todos estejam aí bem antenados. E aumentam a alíquota básica, né? Exatamente. Cada uma dessas exceções os cálculos são modificados e a alíquota geral ela sobe. Exatamente. Existe uma previsão que a gente, obviamente, o tempo vai dizer que até março, se eu não me engano, de 2031, havendo aí um desequilíbrio, espera-se, tentaram criar agora mais recentemente, né, uma trava de 26,5%, e espera-se que, se essa alíquota subir, né, for muito majorada no período de transição, que o legislador complementar apresente aí um projeto de lei para que essa alíquota seja reduzida com algumas proposições. Existe aí um indicativo de que há um prazo até março de 2031, que vai estar dentro aí do período de transição, para que haja esse equilíbrio. Mas, enfim, só o tempo vai mostrar para a gente. Acho que podemos avançar. Agora a gente vai entrar num ponto bem polêmico. O doutor Tiago vai falar para a gente um pouco sobre o imposto seletivo, que é o imposto do pecado. Isso aí, pessoal. Vamos lá. Então, a gente tem aqui uma situação na qual temos um sistema tributário complexo e aí vamos simplificar
e unificar. Então, a gente unifica no IVA, divide esse IVA em dois, IBS e CBS, e ainda temos o IS, que é o Imposto Seletivo. Eu prefiro, né, chamar, como popularmente está sendo conhecido, Imposto do Pecado. No que consiste, né, esse imposto seletivo? Basicamente, as hipóteses de incidência tributária, né, quando vai haver a tributação de determinado bem ou serviço, o intuito do governo com isso é um intuito fiscal, ou seja, arrecadar recursos para assim financiar as suas atividades, né, e, enfim, e retornar para a população, o que a gente já sabe sobre tributação. Porém, existe um aspecto extrafiscal da tributação, que atualmente é feito pelo IPI, e esse aspecto vai ser substituído aqui pelo imposto seletivo, que basicamente o governo ele vai selecionar algumas situações e hipóteses para aumentar ou diminuir a tributação sobre aquela determinada situação, de forma a incentivar ou desestimular o consumo ou a prática daquele tipo de situação pela população. Então, atualmente, foi criada essa hipótese aí, né, substituindo uma parte do IPI, para que bens que sejam, ou bens ou serviços que sejam prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, sofram a incidência do imposto do pecado. O que temos aqui, então, e a gente pensa, né, num primeiro momento, o que seria prejudicial para a saúde e ao meio ambiente? Cigarro. Cigarro é prejudicial à saúde, ok, todo mundo entende. Bom, bebidas alcoólicas. Perfeito, né? Dá para interpretar também, né? Enfim, uma série de problemas relacionados à saúde pública. Automóveis. Aí você, peraí, automóveis? Pois é, existe essa tendência de se tributar automóveis pelo imposto seletivo por conta dessa prejudicialidade ao meio ambiente. Gasolina, petróleo. E aí o problema é que isso gera para o governo um conceito muito amplo. Então, nós temos que ficar muito atentos a esse tipo de movimento, tá? Tendo em vista que pode ocorrer, sim, mudanças relacionadas ao assunto. O governo ele pode querer alargar esse entendimento, né, do que seria prejudicial à saúde ou ao meio ambiente. Então, o imposto do pecado é um tema que merece um acompanhamento muito próximo, porque a gente tem aí possibilidades futuras de tributação, que atualmente, né, bens ou serviços que não são tributados pelo IPI, que passem a ser, bem como outras situações. Então, é só mesmo para a gente pincelar essa hipótese aqui, que é uma hipótese nova, mais ou menos, né, por conta do que já fazia o IPI, mas ficarmos com essa ideia. O que for prejudicial à saúde ou ao meio ambiente pode sofrer a incidência do imposto seletivo, e aí com isso a gente precisa acompanhar aqui bem de perto sobre as mudanças e principalmente a regulamentação disso, para a gente entender até que ponto vai essa mão do Estado no patrimônio ali do contribuinte, né? Bom, falamos então aqui, né, de PIS, COFINS, ICMS, ISS, porém temos aspectos relacionados também ao ITCD, né? E aí o Adriano vai falar rapidamente sobre essa inclusão do ITCD e passo a palavra então agora pro Adriano desenvolver o tema. Obrigado, Thiago. O imposto, rapidamente voltando ao seu tema, o imposto seletivo é bem complexo no sentido de dá-se ao legislador uma liberdade muito grande para instituir o imposto seletivo. Conceito muito aberto, prejudiciais à saúde, ao meio ambiente. O veículo automotor claramente está lá porque o IPI tributa pesadamente o veículo automotor. Sim. Então, e aí coloca todos. E os carros híbridos, carros elétricos, que são benéficos para o meio ambiente, né? Então, realmente a gente vê coisas complexas aí. E ele tem um outro problema, esse tributo é monofásico, né? Ele vai incidir uma vez e todos os outros tributos entram na base de cálculo dele. Então, o Pedro mencionou muito bem isso. Criou-se um conceito maravilhoso de não cumulatividade para o IBS e para a CBS. Na hora do imposto seletivo, abandona-se tudo, né? Uma outra coisa que é muito técnica, mas importante dizer, o IBS e a CBS não entram na própria base de cálculo. Então, você faz uma fórmula matemática para você tributar só aquilo que é a operação e não o tributo, né? Hoje, na atual sistemática, os tributos, principalmente ICMS, incidem, como você fala, por dentro. Então, a alíquota efetiva, se a alíquota lá na legislação é 18%, na prática você está pagando 20%, 21%, porque o tributo incide sobre ele mesmo. E o legislador, de forma acertada, colocou que IBS e CBS não incidem sobre eles mesmos, né?
mas o IS não. Então, o IS incide na própria base, incide nos outros tributos. Quer dizer, me parece um descasamento completo com a sistemática dos outros tributos. Né? Parece que foi pensado separado. Apurar, né? Vai aumentar a chance de haver erros, né? Porque um tributo se apura de um jeito, o outro de um outro. Enfim, realmente complexo esse assunto do imposto seletivo. Bom, sobre o ITCD, acho que todo mundo conhece o conceito de jabuti, né? Basicamente, o jabuti numa legislação é algo que não tem relação direta com aquele tema que é inserido ali e o nosso Congresso Nacional é mestre em fazer isso. Né? Se essa é uma reforma do consumo, por que nós estamos falando de tributação do patrimônio? Eu acho que deveria ter um outro momento ou uma reforma específica. Mas, enfim, a reforma prevê uma modificação no ITCD. O que é o ITCD? O ITCD é o Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes, basicamente herança, e doações. Né? Ele é um imposto estadual, cabe a cada estado definir as alíquotas. Existe uma regra que fixa as alíquotas. A alíquota máxima dele é de 8%, né? É o que está na norma hoje. E os estados têm uma liberdade e não existe a lei não determina a forma como os estados vão cobrar, se ela é progressiva ou não. Já na reforma, está prevista a progressividade do ITCD, está, na verdade, obrigada a progressividade do ITCD. Então, todos os estados têm que adotar. E aí, como seria a progressividade? Para patrimônios acima de 5 milhões, a alíquota começa básica com, por exemplo, 4. Patrimônios acima de 5 milhões, ela passa para 5 e assim sucessivamente. Né? E isso vai gerar, com certeza, um aumento do tributo. Né? Vários estados não adotam essa progressividade hoje. Um exemplo de um estado que já adota é o Rio de Janeiro. Né? São Paulo não adota. São Paulo tem uma alíquota de 4%, muito baixa. E já mandou, quando saiu esse projeto, o Estado já mandou para a Assembleia Legislativa um projeto para instituir. Né? Minas Gerais hoje tem uma alíquota básica de 5%, também não prevê a progressividade. Então, podemos esperar um aumento do tributo. Eu não digo que é trágico, porque 8% ainda é relativamente baixo. E digo para vocês que só não estão propondo um aumento maior porque ele é um tributo de competência estadual. Se ele fosse tributo de competência da União, pode ter certeza que a discussão seria outra e as alíquotas seriam bem mais elevadas. Né? Outra mudança que está sendo feita é que o local... Teve uma decisão do STF sobre a tributação de herança vinda do exterior e julgando inconstitucional porque não tinha uma lei complementar estabelecendo os critérios. A lei da reforma está trazendo os critérios, então vai ser tributado com base... O Estado competente é o último domicílio da pessoa falecida e, por fim, também fixando como Estado competente sempre do domicílio da pessoa falecida, porque havia um planejamento aí tributário de se levar para o Amazonas os inventários, porque o ITCD era mais baixo, né? A gente viu isso acontecendo. Bom, pelo avançar da hora aqui, acho que eu abordei o básico do ITCD. O que eu digo aqui para quem está nos escutando é hora de fazer os planejamentos, né? Aqueles planejamentos familiares, planejamentos patrimoniais, aproveitando que a alíquota ainda não aumentou e hoje temos alíquotas relativamente baixas. Dito isso, vou passar aqui para o Pedro a palavra, falar sobre as alterações sobre o Simples Nacional, que hoje é um sistema em que mais de 70% das empresas do Brasil, né, tributam as suas receitas pelo Simples Nacional. Então, é bem importante a gente saber o que vai acontecer no contexto da reforma. Só um ponto rapidamente sobre o ITCD, lembrando também que no caso do falecimento, né, do dono do patrimônio, né, enfim, do decujus, que a gente chama aqui, no exterior, o estado domicílio do herdeiro é que vai ter a competência para tributar. E também, no caso de doação, enfim. Exatamente. É isso, o ITCD, essa reforma também ela é esperada há muito tempo. Cobra-se no Brasil um aumento dessa carga tributária, que em comparação com outros países da Europa, Estados Unidos, por exemplo, é de fato muito baixo. Isso provoca um desestímulo, talvez, às operações ali dos herdeiros, enfim. Mas aí é um papo mais filosófico que não vamos entrar aqui. Sobre o Simples Nacional, vou falar realmente muito breve, até porque o Gustavo Falcão já adiantou aqui para a gente. Basicamente é o seguinte, o Simples vai se manter da forma como está. A gente vai ter algumas pequenas alterações. E quais são essas alterações? Hoje, para quem está no Simples Nacional, você tem apenas uma forma de apuração e recolhimento dos tributos, que é sobre o faturamento. Então, a empresa, lembrando que o Simples Nacional, né, é um tributo, é um regime de tributação diferenciado voltado para as pessoas jurídicas, limitados com alguns faturamentos, etc.
Então, hoje, para quem está no Simples Nacional, paga-se o tributo com base no faturamento. Não é no conceito de lucro, é um pouco diferente. Então, tudo que você recebeu no seu caixa, você paga ali um tributo, que na verdade são vários tributos dentro de uma guia só, de uma guia única, por isso que se chama Simples Nacional. Então a gente pega esses 5 tributos que o Gustavo Falcão bem falou no início, simplifica tudo, joga dentro de uma guia única e o contribuinte paga. Então hoje essa é a única forma de apuração e recolhimento de quem está no Simples. Com a reforma tributária isso vai mudar. Por quê? Além dessa possibilidade que vai se manter, abre-se uma condição, e aí vai ser uma opção para as empresas recolherem o IBS e a CBS fora do Simples Nacional. E por que isso? Porque a gente já debateu bastante sobre esse princípio da não cumulatividade e dizemos para vocês que vai ser fundamental que todo mundo que toma serviço ou compra mercadoria para poder operar, ele apure o crédito dessa operação, desse seu fornecedor de serviço ou mercadoria. E com o Simples Nacional não vai ser diferente. Então, veja que interessante. Se hoje, essa é uma grande mudança no sistema, se hoje quem está fora do Simples Nacional vai correr atrás, e vocês podem ter certeza que isso vai acontecer, vai correr atrás desses creditamentos com a sua cadeia de fornecedor, considerando que quem está no Simples Nacional não passa o crédito na sua completude, porque, como eu disse para vocês, o Simples Nacional recolhe todos os tributos dentro de uma guia única. E tem um percentual de alíquota em cima daquele faturamento que faz com que o pagamento de todos esses tributos acabam sendo menores do que ele pagaria se ele não tivesse no Simples. Então, quem está tomando crédito de quem está no Simples Nacional, acaba que toma um crédito também menor. Porque se eu sou o prestador de serviço, estou no Simples, presto um serviço, emito minha nota fiscal e pago um tributo pequeno sobre isso, o Falcão, que está tomando o serviço de mim e que é uma indústria, ele vai pegar um crédito pequeno também. E isso vai ser um problema. Isso vai ser um problema, porque muitas vezes ele vai buscar no mercado alguém que esteja fora do Simples Nacional, que faça a mesma coisa do que eu. Porque aí ele vai conseguir tomar o crédito na sua inteireza. Então, a legislação ela dá a opção de quem está no Simples Nacional pagar a IBS e a CBS fora do Simples Nacional. Então, eu vou poder escolher. Então, certamente, isso vai envolver uma matemática assim, monstruosa. Os empresários vão ter que ficar atentos a isso. E vocês, estudantes que estão chegando aí no mercado de trabalho, certamente vão se deparar com essas situações, porque isso vai acontecer daqui 2, 3, 4, 5 anos. Então, a gente tem que estar preparado para essa matemática. É abrir um pouco a mente. Aquela ideia de o Simples Nacional é sempre mais vantajoso, isso já não é uma realidade e vai se tornar menos realidade ainda. É isso. Perfeito. Muito, muito boas considerações, Pedro. Acho que a reforma é uma grande mudança. Podemos apontar vários pontos positivos, alguns não tão positivos, né? Eu vejo claramente que vamos ter um aumento na carga tributária, né? Sinceramente, nunca vi uma reforma no Brasil que não aumentou a carga tributária. Então, vamos nos preparar para isso, né? A nossa recomendação é que as empresas se organizem, simulem. Nós temos aí um longo prazo de transição que vai permitir com que isso seja feito, né? E é o que a gente está fazendo muito com os clientes, né? Indo, explicando, vendo como isso vai afetar a operação. E temos agora ainda a tramitação no Senado. Mudanças seguramente vão ocorrer. Não sabemos a magnitude delas, mas como os meninos falaram, a reforma vai passar. Já é, né, uma unanimidade que o sistema tem que ser modificado. Seria melhor se fossem alíquotas menores, um sistema mais leve, né? Mas isso a gente já sabe que não vai acontecer. Bom, pelo avançar da hora, então, o tempo que nos foi concedido se encerrou. Então, gostaria de agradecer muito ao Combradir pelo convite. É uma honra fazer parte desse evento. Espero que tenhamos aí esclarecido um pouco das dúvidas aí da turma e explicado um pouco o que é a reforma tributária. Então, boa noite para todos e um ótimo continuar do Congresso.
É isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Reiterando as palavras do Adriano. E para quem quiser conhecer um pouco mais a nossa história, a história da MMF Advogados, podem nos seguir nas redes sociais, nas principais, né? MMF_Law, no Instagram. Os demais eu não tenho de cabeça, mas conseguem também identificar aí nossos endereços de redes sociais no nosso site, mmf-law.com.br. Um abraço a todos e boa noite. Muito obrigado.